Oi pessoal, a aula de hoje é sobre glicólise aeróbia. Antes de falar da glicólise aeróbia propriamente dita, vamos relembrar as aulas que a gente viu até agora. A gente viu os processos anaeróbios até então e a gente viu que se eu utilizar a creatina fosfato como fonte de energia, eu preciso, com uma reação química só, eu consigo a formação de um ATP. Agora, se eu usar a glicólise de forma anaeróbia, eu vou ter mais reações químicas até a formação de 4 ATPs, mas como eu usei 2 ATPs para esse processo, o lucro que eu tenho então para cada molécula de glicose são 2 ATPs. No caso da creatina fosfato, a causa da fadiga é a diminuição dos estoques de creatina fosfato no interior da célula. Já na glicólise anaeróbia, a fadiga é gerada pela formação do ácido lático, que torna a célula mais ácida e acaba interrompendo os processos bioquímicos então para a formação de ATP. A gente vai ver agora que a glicose pode ser usada tanto de forma aeróbia quanto anaeróbia. Então, para que isso aconteça, a gente precisa que haja a formação do hormônio chamado insulina, que se liga no seu receptor na membrana da célula, ativa o GLUT4, o GLUT4 vai até a membrana e transporta a glicose para o interior da célula. Essa glicose vai ser processada e formar então 2 moléculas de piruvato. No caso da atividade anaeróbia, esses 2 piruvatos vão se transformar em ácido lático e então produzir a fadiga, como a gente falou antes. Mas no caso da atividade aeróbia, esses 2 piruvatos vão entrar para o interior da mitocôndria e lá vão acontecer outros processos bioquímicos, formando então mais ATPs. Então é preciso que a gente entenda bem a diferença da atividade aeróbia para a atividade anaeróbia. Por que numa o piruvato vai para a mitocôndria e por que no outro o piruvato acaba formando o ácido lático. Para que a gente possa entender então a diferença entre aeróbio e anaeróbio e a produção de piruvato e ácido lático, vamos pegar um exemplo. Digamos que o indivíduo esteja fazendo uma atividade baixa e a necessidade de glicose por segundo para formar os ATPs é, portanto, pequena. Esse indivíduo tem dentro no interior da sua célula as mitocôndrias e essas mitocôndrias têm uma quantidade específica de transportadores de piruvato. Se a formação de piruvato for maior do que a quantidade de transportadores, esses piruvatos que sobram no exterior da mitocôndria vão formar ácido lático. Aqueles piruvatos que conseguiram entrar vão formar então a produção de ATP aeróbia lá dentro da mitocôndria. Então vamos ver um exemplo bem prático. Digamos que o indivíduo esteja fazendo uma intensidade bem baixa e esteja entrando uma glicose por segundo na célula, portanto formando 2 piruvatos por segundo. Como essa mitocôndria tem 6 transportadores de piruvato, os 2 entraram e não houve formação de ácido lático. Se esse indivíduo aumentar a intensidade e aí precisar de 2 glicoses por segundo para formar mais ATPs, as 2 glicoses formaram 4 piruvatos e os 4 entraram porque a mitocôndria tem 6 transportadores. Se ele aumentar mais a intensidade ainda, vão entrar 3 glicoses por segundo, formar 6 piruvatos por segundo, todos entram para a mitocôndria e não teve formação de ácido lático. Agora, se ele aumentar ainda mais a velocidade, ele vai precisar de 4 glicoses por segundo, formando 8 piruvatos por segundo, 6 entram na mitocôndria e 2 sobram que vão formar o ácido lático. A partir daí, quanto maior a intensidade do exercício, mais glicose vai ser formada, formando mais piruvato e sobrando mais piruvato, formando mais ácido lático. Até chegar uma intensidade em que o exercício vai ficar tão forte que vai ter uma formação tão grande de ácido lático que vai acabar gerando a fadiga muscular. Então, resumindo até agora, a intensidade do exercício que determina a quantidade de ATP necessária vai determinar quanto de glicose vai entrar por segundo. E a capacidade da mitocôndria de absorver piruvatos é que vai determinar se vai ter a formação de ácido lático ou não. Se eu faço uma intensidade baixa de exercício, eu preciso de pouca glicose por segundo e formo pouco piruvato por segundo. Agora, se eu faço uma intensidade alta de exercício, eu uso muita glicose por segundo e formo muito piruvato por segundo e acabo formando então ácido lático e podendo deixar a célula tão ácida que entra em fadiga. Existe uma quantidade de produção de ácido lático que
vai deixar a célula tão ácida e gerar fadiga que a gente chama de limiar de lactato. Então, a partir dessa intensidade, as intensidades são as anaeróbias, que vão usar a glicólise anaeróbia ou a creatina como fonte de energia, e abaixo desse limiar de lactato, a gente tem as atividades aeróbias e algumas delas vão utilizar a glicose como fonte de energia predominante, que é o que a gente vai ver a partir de agora. A gente viu também que o lactato que é formado na célula, ele vai para a corrente sanguínea, vai passar pelo fígado e vai se transformar de novo em glicose, processo chamado de neoglicogênese. Enquanto o indivíduo tiver essa capacidade de converter o lactato em glicose, a acidez na célula não vai exceder e gerar uma fadiga acentuada. Quando a célula não tem mais capacidade de suportar a alta produção de ácido lático, aí sim é que o indivíduo vai entrar em fadiga pela acidez. Vamos dar uma olhada então agora na rota aeróbica que utiliza a glicose como fonte de energia, ou seja, a glicólise aeróbica. Se a gente observar, a glicose ela entra na célula, como a gente já falou, pela ativação da insulina, ativando o GLUT4, que transporta a glicose para o interior da célula. Quando essa glicose entra na célula, ela se transforma na glicose 6-fosfato, ou seja, ela ganhou um fosfato de um ATP, gastou ATP para entrar na célula. Essa glicose 6-fosfato vai se transformar na frutose 6-fosfato. Essa frutose 6-fosfato vai se transformar na frutose 1,6-difosfato, ou seja, ela ganhou mais um fosfato porque foi usado mais um ATP nesse processo. A partir daí, a reação química vai se dividir em duas vias e aí eu vou ter no final a formação de 2 piruvatos. Como a gente viu antes, numa atividade aeróbica, esse piruvato ele vai entrar para o interior da mitocôndria e aí lá a gente vai ter a formação de mais ATP. Cada piruvato que entrar para o interior da mitocôndria vai formar o que a gente chama de ciclo de Krebs. É um ciclo de reações químicas onde vai acontecer uma formação extra de ATP. Além disso, a gente tem a formação das substâncias NADH e FADH2, que também vão ser usadas dentro da mitocôndria para a formação de mais ATP. Com todas essas reações químicas, cada molécula de glicose vai gerar uma produção de 38 moléculas de ATP por molécula de glicose. Ou seja, se a gente for comparar com os processos anteriores, cada creatina fosfato formava 1 ATP, cada glicose utilizada de forma anaeróbia gerava 2 ATPs, e agora cada glicose processada de forma aeróbia gera a produção então de 38 ATPs, ou seja, gera muito mais produção de energia, mas com o custo de ter muito mais reações químicas até se conseguir obter esses 38 ATPs. A gente viu que para formar os ATPs no interior da mitocôndria, eu tenho a formação desses NADH e FADH2. Essas são substâncias que têm muita energia e propiciam então a formação de mais ATP. Porém, para que eles forneçam energia para a produção de ATP, é necessário que dentro da mitocôndria aconteça um processo chamado cadeia respiratória. Nessa cadeia respiratória, esses NADH e FADH2 vão ter os seus hidrogênios arrancados e isso libera energia para a formação de ATPs. Cada NADH vai formar 3 ATPs e cada FADH2 forma 2 ATPs. Porém, esses hidrogênios que foram liberados dentro da mitocôndria, eles vão aumentar a acidez e se eles ficarem acumulados dentro da mitocôndria, eles vão interromper todos os processos metabólicos, podendo matar a mitocôndria e se continuar aumentados, vão matar a célula por causa da falta da produção de ATP e podendo matar o organismo inteiro, ou seja, o indivíduo inteiro. Para que isso não aconteça, a mitocôndria absorve oxigênio para combinar com esses hidrogênios e formar então água, o H2O. Então essa é a grande utilidade do oxigênio pelo qual a gente respira. Ele é utilizado dentro das nossas mitocôndrias, em todas as nossas células, para não deixar que esses hidrogênios acumulem e não deixar então que os nossos processos metabólicos de formação de energia sejam interrompidos. Caso a gente bloqueie a respiração, a gente não consegue manter isso por mais de 3 minutos, em média, porque a gente precisa desse oxigênio para a formação de ATP e nos manter vivos. Quanto mais o indivíduo consumir oxigênio, mais ATP ele está formando dentro da mitocôndria.
Então, uma forma da gente medir se a pessoa tem uma capacidade aeróbia maior ou menor é medindo o consumo de oxigênio, ou seja, o VO2. Se ele consumir muito oxigênio, ele tem muita capacidade de produção de energia, de ATP, e se ele consome pouco oxigênio, ele tem pouca capacidade de produção de energia. Como a gente viu então, a glicose utilizada de forma aeróbia, ela vem ou da corrente sanguínea ou do glicogênio muscular principalmente. Então, enquanto o indivíduo tiver estoques de glicogênio suficientes para manter o fornecimento de glicose para a produção de ATP, esse indivíduo vai conseguir fazer esse exercício adequadamente. Quando os estoques de glicogênio começam a chegar num nível muito baixo, que o sistema teria que escolher ou fornece glicose para formar ATP para contração muscular ou mantém a glicemia normal para que o nosso sistema nervoso, principalmente, continue funcionando adequadamente. Então, quando esse estoque de glicogênio chega nesse nível crítico, então o fornecimento de glicose para contração muscular vai ser interrompido para que se mantenha então a glicemia intacta. Se o indivíduo insiste em fazer o exercício, mesmo que baixando a intensidade, como a gente viu antes na aula da glicose anaeróbia, a gente vai ter a formação de glicose a partir do lactato e principalmente da proteína muscular, principalmente da alanina, que é um aminoácido da proteína muscular. Então a gente começa a degradar a própria musculatura para que se mantenha então a glicose sendo fornecida para a contração muscular. Para que a gente possa entender então essa relação do carboidrato com a fadiga durante o exercício, vamos dar uma olhadinha aqui nesse gráfico. Se a gente for olhar aqui, na linha azul a gente tem um indivíduo que ingeriu carboidrato simples antes do exercício, ali na meia hora, 45 minutos antes, e na linha vermelha a gente vê o indivíduo que não ingeriu carboidrato simples nessa meia hora, 45 minutos antes do exercício. O que aconteceu? O indivíduo que ingeriu o carboidrato simples antes do exercício, ele teve um aumento da glicemia antes de começar o exercício, porque ingeriu esse carboidrato simples. O carboidrato simples é aquele que a glicose aparece na corrente sanguínea muito rapidamente. Então ele teve um aumento da glicemia antes de iniciar o exercício, e quando ele iniciou o exercício, essa glicemia caiu muito rapidamente. Esse indivíduo pode até desmaiar quando a glicemia cai muito rapidamente assim, porque por falta de glicose para o sistema nervoso. Por que isso aconteceu? Quando ele fez essa ingesta de carboidrato simples antes do exercício, ele aumentou a produção de insulina, e quando ele começou o exercício, aumentou mais ainda a produção de insulina. Esse grande aumento da produção de insulina, então, fez com que a glicose caísse muito rápido durante o exercício, podendo provocar algum problema. Então, não se recomenda que se ingira carboidrato simples na meia hora, 45 minutos durante o exercício. Se for ingerido um carboidrato mais complexo, que demora a aparecer na corrente sanguínea, o aumento da insulina vai ser gradual e não vai ter nenhum problema durante o exercício, que é o que acontece com esse indivíduo então na linha vermelha. Ele não teve um aumento da glicemia antes do exercício e essa glicemia se manteve estável durante todo o exercício. Falando então agora da ingesta de carboidrato durante o exercício, o que a gente está vendo aqui? O indivíduo na linha azul, ele está o que a gente chama de grupo placebo. Ele achava que estava ingerindo carboidrato, mas não estava ingerindo carboidrato. Já o grupo em vermelho é o que realmente ingeriu carboidrato durante o exercício. Observem que ali até os 30 minutos mais ou menos de exercício, a gente não teve uma alteração muito grande na potência, na velocidade e força que esse indivíduo exerceu durante o exercício, e até os 1h30 mais ou menos a gente vê que não teve grande diferença entre os dois caíram, a potência caiu de forma mais ou menos igual. A grande diferença que aconteceu foi ali a partir de 1h30, quando o indivíduo que ingeriu o carboidrato durante o exercício, ele conseguiu aumentar a sua potência durante esse exercício, conseguindo então fazer de uma forma mais rápida ou com mais força. Então, o que a gente pode tirar de conclusão
desse estudo. A partir de 1h30 é que é importante que se faça a ingestão de carboidratos durante o exercício, para que se possa manter então o desempenho físico. Até 1h30 não tem diferença ingerir ou não ingerir carboidrato durante o exercício, porque o glicogênio muscular e hepático ele consegue manter a atividade por mais ou menos esse tempo. Então, exercícios até 1h30, o importante é a hidratação, porque a diminuição de líquidos pode fazer com que entre em fadiga mais rapidamente. A partir de 1h30 de treinamento é que se recomenda então a ingestão de carboidratos durante o exercício. Pegando um exemplo prático, então agora vamos dar uma olhadinha nessa aula de Kangoo. Então a gente vê que nesse tipo de atividade, as coreografias que são realizadas normalmente duram mais de 1 minuto, até mais, e não ultrapassam 20 minutos, 30 minutos. Então são atividades que é mantido a intensidade relativamente estável durante 1 minuto até 20, 30 minutos. Então são atividades que geram fadiga dentro desse tempo e, portanto, então são as atividades predominantemente aeróbias que utilizam glicose como fonte de energia. As intensidades que o indivíduo leva para entrar em fadiga em mais de 20 minutos são aquelas que a predominância do uso de gordura, que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas então o indivíduo que está fazendo esse tipo de atividade aqui, ele vai usar a glicose e principalmente o glicogênio como fonte de energia. Esse glicogênio e essa glicose vão fornecer os ATPs, enquanto a gente tiver estoques de glicogênio suficientes para isso. Quando o estoque de glicogênio começa a cair demais, então o indivíduo começa a perder força, perder potência, perder velocidade, e aí então ele está entrando num processo de fadiga muscular. Então, para esse tipo de atividade, o essencial é o glicogênio. Então precisa ter carboidrato na dieta para que se tenha um estoque de glicogênio suficiente na musculatura para que se mantenha então a performance, o desempenho nesse tipo de atividade adequadamente. Quando o estoque de glicogênio começar a diminuir demais, então o indivíduo vai começar a entrar em fadiga. Como o glicogênio que vem dos carboidratos é muito importante para evitar a fadiga nesse tipo de atividade, é importante que a gente conheça o processo da supercompensação de glicogênio. Esse processo ele é uma manipulação que é feita para que se aumente a quantidade de glicogênio rapidamente, para que o indivíduo consiga ter um desempenho maior em atividades aeróbias, ou então para os indivíduos que queiram uma hipertrofia sarcoplasmática, que a gente chama, que é o aumento do tamanho da fibra pelo aumento do conteúdo que tem dentro dessa fibra, como o glicogênio. Então, uma fibra, quanto mais glicogênio ela tiver no seu interior, maior ela vai ter que ser o seu tamanho para suportar essa quantidade de glicogênio. E as nossas fibras, principalmente as fibras do tipo 1, elas têm uma capacidade grande de armazenar glicogênio. Então, o que é a supercompensação de glicogênio? Imaginem o seguinte: o indivíduo, durante 7 dias, ele vai fazer essa manipulação. Nos primeiros 4 dias, ele vai continuar treinando normalmente, só que tirando todo o carboidrato da dieta. Então o que vai acontecer? Como ele vai treinar e não vai ingerir carboidrato, o glicogênio muscular dele vai começar a diminuir durante esses 4 dias, ficando cada vez mais baixo. O indivíduo vai ter dificuldades para fazer a atividade, vai diminuir o seu desempenho durante esses 4 dias. Nos últimos 3 dias dessa semana, ele vai parar de treinar e vai ingerir uma grande quantidade de carboidrato na sua dieta. E aí então a gente vê que a quantidade de glicogênio vai começar a aumentar e ficando maior do que era nos 7 dias anteriores a essa manipulação. Então a gente teve uma supercompensação do glicogênio. Por que isso aconteceu? Naqueles 4 primeiros dias que ele treinava e não ingeria carboidratos, ele teve uma grande ativação de enzimas que estocam glicogênio que não estavam recebendo essa glicose da dieta. Quando nos últimos 3 dias ele começa a ingerir carboidrato e para de treinar, essas enzimas então estão superativadas e aí começam então a estocar
esse glicogênio e então estocando mais do que esse indivíduo tinha antes. Então, para a gente finalizar, a glicólise aeróbia ela é predominantemente fornecedora de ATP em atividades que o indivíduo entra em fadiga em mais de 1 minuto até mais ou menos 20 minutos. Então a gente tem alguns exemplos de atividades que o indivíduo faz dentro desse tempo e que principalmente entra em fadiga dentro desse tempo. A glicose então vai ser usada para formar piruvatos. Esses piruvatos vão para o interior da mitocôndria, formar mais ATP dentro dessa mitocôndria e então formar uma grande quantidade de ATP para cada molécula de glicose. Esse indivíduo começa a entrar em fadiga, ou seja, não consegue mais manter essa intensidade quando o nível de glicogênio muscular começa a ficar muito baixo e então o organismo tem que poupar esse glicogênio para fornecer glicose para o sangue e para o nosso sistema nervoso central. A gente viu então agora uma parte dos sistemas aeróbios que é o que fornece glicose como fonte de energia. A partir da próxima aula a gente vai ver como queimar a gordura, como utilizar a gordura para o fornecimento de ATP. E vejam que a intensidade de exercício está cada vez baixando mais. A gente começou na intensidade máxima de exercício, que utilizava a creatina fosfato como fonte de energia. Depois, uma intensidade alta de exercício, que usava a glicose de forma aeróbia. Agora a gente viu uma intensidade moderada de exercício, que usa a glicose de forma aeróbia. E a partir da próxima aula a gente vai ver então as atividades de muito baixa intensidade, que duram mais de 20 minutos e, portanto, usam a gordura como fonte principal de energia. Vocês já sabem, qualquer dúvida que tiver, me mandem mensagem lá pelo Instagram. Eu estou sempre aí para a gente poder resolver as dúvidas e aguardem que vem muito mais aulas por aí. Um grande abraço!